Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos refletindo a respeito do livro de Tiago, os provérbios do Novo Testamento. E ainda nós estamos no capítulo 1, falando a respeito da sabedoria, como nós podemos responder ao chamado de Deus para sermos homens e mulheres, filhos de Deus, sábios nesta terra. E nós temos um texto muito importante lá em Provérbios, capítulo 8, que é o texto chamado O Elogio da Sabedoria. Ela é personificada e ela faz um elogio, ela faz um discurso. Então, a própria sabedoria faz um discurso a respeito do passado, do presente e do futuro. Sobre os seus negócios na terra, ela exorta, convida então os homens a segui-la. Ela não se preocupa em zombar dos errados, tampouco se vale do sarcasmo e também da ironia para agredir os seus discursantes. Seu propósito é que todos ouçam o seu chamado, ou seja, o seu convite, que busquem conhecê-la e, principalmente, se definam por ela. Existe na Bíblia, portanto, um chamado para que os homens sejam sábios. E nós vamos, então, hoje, fazer esta leitura de Provérbios, capítulo 8, e você vai entender este chamado e também este convite. E diz assim, então, Provérbios, capítulo 8. A excelência da sabedoria. Por acaso não clamas a sabedoria e o entendimento? Não faz ouvir a sua voz? A sabedoria se coloca no topo, nos lugares elevados, junto ao caminho das encruzilhadas e também das veredas. Junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. É para vocês, homens, que eu clamo. É a minha voz se dirige aos filhos dos homens. A vocês que são ingênuos, entendam a prudência. E vocês que são tolos, entendam a sabedoria. Escutem, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios dirão o que é reto, porque a minha boca proclamará a verdade, e os meus lábios detestam a maldade. Todas as palavras que saem da minha boca são justas, não há nelas nem uma coisa torta ou perversa. Todas são retas para quem tem compreensão e justas para aqueles que acham o conhecimento. Olha, aceitem o meu ensino em vez da prata e o conhecimento, em lugar do ouro escolhido, porque a sabedoria é melhor do que as joias e tudo o que se possa desejar. Nada nessa terra se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e disponho de conhecimento e também de conselhos. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o caminho mau e a boca que fala perversidades. Olha, o meu conselho é a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e o entendimento é a minha fortaleza. Por meio de mim, os reis governam e os príncipes decretam a sua justiça. Por meio de mim, governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Riquezas e honra estarão comigo, bens duráveis e justiça. O meu fruto, pode ter certeza, é melhor do que o ouro refinado. O meu rendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça e sigo a vereda do juízo.
e para dotar de bem aqueles que me amam e encher os seus tesouros. A eternidade da sabedoria. E aqui nós vemos Jesus como a sabedoria de Deus. Ele estava desde o princípio de todas as coisas. Olha só. O Senhor me possuía no início da sua obra. Antes das suas obras mais antigas, eu fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, e nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu já estava lá. Quando ele preparava o céu sobre a face do abismo, estava lá. Quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo e quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem, quando ele impunha os fundamentos da terra, eu estava lá. Eu estava com ele e eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem aquilo que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino. Sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontrará a vida e alcançará o favor do rei. Mas quem peca contra mim, violenta a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Aqui nós temos um convite e uma exortação da sabedoria. E você, vai aceitar o convite da sabedoria, abrir a porta do seu coração para que a sabedoria de Deus entre? Lembre-se, aqui tem as exortações, as correções, mas aqui também fala daquele que busca sabedoria, que ama sabedoria, que busca ter sabedoria e conhecimento e entendimento. Aqui tem as bênçãos. Olhe só, pois quem me encontra, encontra a vida e alcança também o favor de Deus. O favor do rei. Mas quem peca contra mim, quer dizer, quem não tem sabedoria, quem não busca a sabedoria, está violentando a sua própria alma. Ou seja, às vezes, queridos, as aflições, as angústias que nós trazemos para a nossa alma, às vezes nós açoitamos a nossa própria alma por falta de sabedoria, por falta de olharmos a nossa vida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus e Ele quer edificar a nossa vida na sabedoria do Pai. Ele quer enriquecer a nossa vida de toda sorte de bênçãos espirituais que estão disponíveis nas regiões celestiais. Mas lembre-se, ninguém recebe o favor do Rei se não buscar e amar a sabedoria. Lembre-se, Provérbios 8 é um convite e é uma exortação. Abra o seu coração. Lembra?
como nós devemos fazer? Quem necessita de sabedoria deve buscar. Deve buscar dia e noite. Mas como nós buscamos? Quem não tem sabedoria, peça a Deus em oração. Mas lembre-se, a sabedoria só recebe quem tem fé. Que Deus abençoe você. E amanhã nós vamos ver, então, os tipos de sabedoria que Tiago cita em seus provérbios do Novo Testamento. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.